Então, a gente leu outro dia a Apologia de Sócrates, o Diálogo de Platão. Quem não leu, clica aqui no link para ler. E hoje a gente vai abordar um artigo que fala sobre os aspectos gerais da Apologia de Sócrates. Esse artigo, quando a gente vai estudar filosofia e a gente procura na internet textos, é importante a gente ter um critério para selecionar eles. Então, um critério que ajuda é a gente pegar artigos, né, no caso, se forem artigos, que tenham sido publicados em revistas filosóficas. Esse, no caso, foi publicado na revista Polemos, que é uma revista dos estudantes de filosofia da Universidade de Brasília. E o nome é Sócrates, a Filosofia e a Cidade. Considerações a partir da Apologia de Sócrates de Platão. Resumo. O julgamento de Sócrates, ocorrido em Atenas no ano de 399 a.C., encontra-se entre os fatos mais marcantes da história da Grécia Antiga. Uma das maiores referências a esse acontecimento encontra-se na Apologia de Sócrates, escrita por Platão, que fornece o panorama para pensarmos os problemas de legitimação da filosofia no espaço da polis, bem como sua relação com as outras vozes da cidade, tradicionais ou não. Então, a filosofia, né, estava começando, estava se estabelecendo, e ela era uma voz dissonante, assim, no meio daquela cultura. Vamos abrir aqui. E ela estava buscando um paradigma discursivo. Ela estava buscando a maneira de ser da própria filosofia. E esse texto da Apologia de Sócrates, a gente pode ver esse processo. Vou continuar aqui. O objetivo desse texto é apresentar a Apologia de Sócrates como a elaboração de um paradigma discursivo para a filosofia. Para tanto, será necessário desenvolver as distinções conceituais entre essa modalidade de discurso, a filosofia, e as demais. Poética, que é relacionada à religião, sofística, que está relacionada à noção de educação, e retórica, associada à política, à noção de política. Então, a cultura grega, ela era uma cultura oral, tradicionalmente oral. Vamos abrir aqui. Só que com a chegada da escrita, acontece uma grande mudança na cultura. As pessoas começam a redigir os textos e começam a examiná-los, analisá-los, e começa o pensamento filosófico, associado muito com a chegada da escrita. Então, acho que vale a pena a gente dar uma olhada aqui na frisa, eu chamo de frisa, né, na divisão do tempo da Grécia Antiga, para a gente ter uma ideia de qual o momento que a gente está abordando. Então, essa cultura remonta, essa cultura do Platão, no caso, ele está lá no período clássico, essa cultura remonta a 2000 anos antes de Cristo. Então, a gente tem o período pré-homérico, que vai de 2000 a 1100 a.C., que é quando prosperou a civilização minoica e a civilização micênica. A civilização minoica, ela era da ilha de Creta. Lá, aqui é onde a gente está vendo essa foto, né? Esse aqui é o Palácio de Knossos, onde embaixo dele foi encontrado já evidências arqueológicas de que existia ali um labirinto. E por isso esse castelo está associado, esse palácio está associado à lenda do Minotauro. Inclusive, eu achei um livro maravilhoso que investiga a vida das mulheres na Creta da civilização minoica. E eu tô querendo abordar ele aqui com vocês, ó. Então, quem quiser ver, ele está em inglês, eu vou ter que ler com calma e resumir depois. Quem tiver interesse nesse conteúdo, escreve aí nos comentários. As mulheres
eu falei errado. Essa é a vida das mulheres na Grécia pré-homérica. Então, quem quiser ver conteúdo sobre esse livro, escreve aí nos comentários. Vamos lá. Continuar. Sim, faltou terminar aqui, né? Então, depois do pré-homérico, a gente tem o período homérico de 1100 a 800 a.C., que é um período de ruralização, ausência de escrita e a formação dos guenos. Os guenos, na Grécia Antiga, eram um tipo de organização social na qual alguns indivíduos alegavam uma descendência comum. Era uma coisa aristocrática, assim. Eles eram descendentes de um antepassado muito importante. No caso, os heróis faziam parte desses fundadores de cidade, por exemplo, que eram os antepassados dos guenos, digamos assim. Então, em Tebas, o Guenos que tomava conta de Tebas tinha um antepassado mítico, que foi o fundador da cidade, e assim por diante. E essa era a aristocracia grega. Depois a gente tem o período arcaico, que é de 800 a 500 a.C. Nesse período arcaico foi quando foram escritos os poemas homéricos e os poemas de Hesíodo também. Essas histórias já existiam há muitos anos, desde o período homérico, pelo menos, mas remontam até o pré-homérico. Mas foram escritas no período arcaico. Então, esse período arcaico é o período da formação da polis, é o período de colonização grega, é quando aparece o alfabeto fonético e existe um progresso econômico e uma complexificação da vida ligada ao trabalho, ao comércio e à indústria. Depois a gente tem o período clássico, que é de 500 a 338 a.C., que é o período em que existe uma bipolarização entre Esparta e Atenas. Ocorrem as guerras médicas e as guerras do Peloponeso, bem como da hegemonia de Tebas no fim do período. Bom, não sei, porque essa parte aqui está meio estranha, porque eu acho que Tebas era do período micênico, se eu não me engano. Depois tem o período helenístico, que é de 338 a 136, que representa a crise da polis e a conquista do Império Aquemênida e a expansão cultural helenística. É quando o Alexandre o Grande expande o território macedônio e cria o império dele. O julgamento de Sócrates, ocorrido em Atenas no ano de 399 a.C., encontra-se entre os fatos mais marcantes da história da Grécia Antiga. A importância desse episódio já teria sido sentida à época mesma do seu acontecimento, o que pode ser atestado pela considerável produção de textos escritos sobre a figura excêntrica desse sábio. Penalizado sob alegações de impiedade, ou seja, desprezo aos deuses da cidade, e de corrupção da juventude ateniense. Tais textos, cuja abordagem é permeada, ao menos no início, por um tom eminentemente apologético é um elogio, encontram no tratamento dado por Platão uma poderosa dimensão filosófico-literária, vindo a extrapolar seu próprio tempo, perpetuando-se como uma fértil fonte inspiradora. Na extensa obra de Platão, os dramas ou diálogos que tratam do processo das acusações contra Sócrates e da morte deste são 4. Eutífron, Apologia de Sócrates, Críton e o Fédon. Juntos, eles compõem uma clara sequência dramática, que vai da discussão sobre o ponto central da acusação, perguntando-se no Eutífron o que é o exercício piedoso para com os deuses, passando pela defesa perante os 500 jurados no tribunal na apologia. Eu vou pular essa parte. Está falando dos outros textos do... O que ele está falando aqui? Que a gente tem esses quatro diálogos, Eutífron,
Apologia de Sócrates, Críton e Fédon, que formam uma sequência dramática. O interessante do Platão é que ele escreve na forma de diálogo. E é importante levar isso em consideração. Ele não escreve assim como hoje em dia, geralmente, a gente vai escrever filosofia, é um sistema filosófico, por exemplo, ou por aforismas. Ele escreve um diálogo, um drama. Na época dele tinha poesia dramática, né? As tragédias e a comédia, que eram encenadas em praça pública. Eram encenadas no teatro. Mas eu acho que essa marca de Platão, de escrever de forma dialógica, mostra essa importância da oralidade na própria cultura da Grécia Antiga. Tanto a poesia vem da tradição oral, só foi escrita posteriormente, ela era recitada pelos poetas, ou então eram passadas de mãe para filho, de avós, de amas de leite para filhos, antes de serem formalizadas através dos poetas, num verso, né, metrificado. Já a questão aqui, ó, vamos voltar lá em cima, ó, que ele separa as quatro modalidades de discurso, né? A gente estava falando da poética. Então, a poética ela era usada muito para passar os costumes, a religião, os mitos que eram uma referência para os cultos da Hélade e também para passar os valores daquele povo. Tanto a sofística associada à educação quanto a retórica política também são atividades orais. E se a gente pensar também na figura de Sócrates, a gente percebe que ele mesmo não escreveu nada. Então, a escolha de Platão pelo formato de diálogo não é à toa. Ele representa bem a maneira como Sócrates fazia, né, a filosofia dele em praça pública, conversando com as pessoas, através de uma investigação dialética e dialógica, em formato de diálogo. Então, nesses 4 diálogos platônicos aqui, ele aborda a questão da acusação que Sócrates recebe. Então tá. Nesta abordagem específica da constituição do discurso filosófico, porém, será a apologia a obra que nos fornecerá o panorama oportuno para pensarmos os problemas de legitimação da filosofia enquanto discurso no espaço da polis, bem como sua relação com as outras vozes da cidade, tradicionais ou não, devendo conquistar para si mesma a sustentação e a forma discursiva necessárias. Vamos lá ver essa nota 4 aqui. Como lembrara Vernon, o discurso tornara-se central na vida da polis. O sistema político estava implicado, sobretudo, por uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos de poder. Enquanto meio político por excelência, o discurso é o que poderia garantir a sustentação de toda autoridade, comando e domínio sobre o outro. Os gregos, inclusive, fizeram do poder da palavra uma deusa, peitó, a força da persuasão, reconhecendo a eficácia das palavras no mesmo grau em que reconheciam o poder das fórmulas em determinados rituais religiosos. Então, a palavra era tão importante para esse povo que eles até personificaram ela numa forma divina. E aí a gente vê também, porque a filosofia incomodava, né? Os filósofos incomodavam. Eles questionavam a tradição. E isso gerava atrito, né? Com seus pares, com seus conterrâneos que viviam juntos lá na cidade grega. Então, aqui a gente vê na Apologia de Sócrates, a gente vê um movimento de legitimar o discurso filosófico e encontrar o que diferencia ele
dos outros tipos de discurso presentes na cidade grega de então. Assim, a apologia platônica não apenas coloca no centro da discussão a adequação ou inadequação do filósofo ao espaço moral e religioso da cidade, como também fornece um dos textos fundadores da filosofia, na medida em que elabora considerações originais sobre a importância dessa modalidade discursiva para a vida da cidade, bem como sobre suas vantagens e sua inconformidade frente às demais instituições do saber e da tradição. Então, a filosofia ela é inconformada perante as demais instituições do saber e da tradição lá da Grécia, que era o mito, por exemplo, e tudo mais. Do ponto de vista formal, vale notar que a apologia, dentro da obra platônica, é normalmente tomada como um monólogo dramático, no qual o discurso proferido por Sócrates, apesar de extenso, inserta trechos de diálogos em que o personagem mimetiza as falas de Meleto, um de seus acusadores, recompondo uma conversa passada entre eles, provavelmente com o propósito de tornar mais vívida a demonstração da inconsistência do denunciante. Então, lá no discurso, Sócrates repete, né, o discurso de Meleto, a acusação de Meleto, no caso. Mimetiza as falas de Meleto, né? Quanto ao conteúdo, a apologia pode ser dividida em 3 partes distintas. A que corresponde ao discurso de defesa, propriamente dito, em que o filósofo procura responder tanto às calúnias antigas quanto às acusações acatadas pelo tribunal, a parte em que o réu apresenta a proposta de uma pena diante de um veredito desfavorável, direito previsto na legislação ateniense, e as considerações finais, nas quais Sócrates aborda, entre outros assuntos, o sentido da morte. Além disso, é possível dizer que neste drama estão contidas as linhas mestras que repercutirão em toda a obra platônica, servindo-lhe como uma das melhores introduções. Ali se tem também acesso a um dos mais luminosos retratos de Sócrates apresentados por Platão, revelando-nos o modo de pensar e de agir do mestre, expresso numa das formulações mais definitivas do jeito socrático de fazer filosofia, ou de como Sócrates buscava promover uma experiência efetivamente filosófica, sem negar, contudo, as consequências mais trágicas de tal prática, quando aplicada no seio da cidade. Trata-se da desqualificação de todo suposto saber, manifesto no comportamento daqueles que preconizavam para si mesmos certa segurança intelectual, o domínio do saber e a posse do discurso verdadeiro, seguida de uma importante lição, qual seja a de que a presunção de ignorância, aliada à suspeição dos valores e saberes estabelecidos, constitui princípio básico para toda investigação de conhecimento, ou, em última instância, configura o mais valioso dos saberes. Nesse texto que a gente leu, a Apologia de Sócrates, lá descreve bem o jeito socrático de fazer filosofia e lembra que a filosofia pode ter consequências trágicas, como aconteceu com Sócrates, que encarou isso como uma missão de vida dada pelos deuses, e foi condenado à morte e caminhou para a morte feliz, assim, digamos, confiante de que essa era a atitude certa a se tomar, que no caso era respeitar as leis da própria cidade. Como insiste o próprio protagonista em sua defesa, teria sido essa postura investigativa, refutativa e reveladora do desconhecimento alheio a grande responsável por fomentar o desconforto e a inimizade de muitos. Aí ele cita aqui, a gente tem abordado isso, né, que a gente viu no texto, né, que a gente estava lendo, na Apologia de Sócrates, o quanto Sócrates incomodava, né, por duvidar dos conhecimentos dos seus interlocutores. A desqualificação impulsionada pela investigação socrática retirava do especialista e do sábio certezas que alegavam possuir, ou que a cidade então outorgava a eles. O sentimento negativo advindo daí alcançava certamente uma dimensão moral, por questionar a integridade e o valor de determinadas posições dadas como inquestionáveis.
por extensão, a prática helêntica ou refutativa de Sócrates, promotora de controvérsias, atingia os costumes da cidade e, por conseguinte, a religiosidade, uma de suas partes inseparáveis. A gente sabe que a cidade grega tinha uma religião oficial. Cada cidade tinha os seus deuses principais de culto e o seu calendário de festas. E era dever de todos os cidadãos participarem das festas, em homenagem aos deuses que protegiam a cidade. Então, Sócrates, ao questionar o ethos, ao questionar os costumes, ele estava ofendendo os deuses. Para quem estava acusando ele, né? Acusava ele de ofender aos deuses também. De outro lado, crescia a crença entre os circunstantes de que Sócrates fosse, na verdade, um sábio dissimulado, alguém que se ocultava sob a máscara de ignorância, visando expor ao ridículo quem quer que postulasse para si algum conhecimento seguro. Chamando Sócrates de sábio, portanto, pretendiam alegar que ele fosse mesmo conhecedor das coisas a respeito das quais refutava alguém. Mas não era bem assim, né? Ele mesmo afirmava nos diálogos que não sabia das coisas. Que é aquela máxima de Sócrates, né? Só sei que nada sei. Mas ele coloca, em todos os diálogos aparece isso com outras palavras. A situação se complica ainda pelo agravante da atração de que o filósofo e seu método conseguiam exercer sobre os jovens, os quais se enchiam de satisfação em acompanhar de perto a inspeção socrática, e muitas vezes sentiam-se encorajados para reproduzi-la. Platão era um desses jovens que seguia Sócrates e se sentia encorajado a seguir esse caminho de investigação, de questionamento, de análise. A possibilidade de multiplicação de tal prática não é apenas uma profecia destilada pelo protagonista ao final de sua defesa, como era comum aos heróis proferirem na iminência do desfecho trágico. Ela refletia também um dos temores das autoridades quanto ao futuro de Atenas. Assim, a acusação de perversão da juventude ateniense acaba se articulando àquela de impiedade. A impiedade é ofender aos deuses, né? E perversão da juventude está dentro... Essas são as acusações que alegam contra Sócrates, né? Impiedade, ofender aos deuses, perverter a juventude e fazer do raciocínio fraco um raciocínio forte, que no caso era o que os sofistas faziam. E então, lá na Apologia, a gente vê, um pouquinho antes do Sócrates morrer, ele fazendo uma profecia, assim, né? De que esse costume que Sócrates estava manifestando ali em Atenas e cativando os jovens, isso seria desenvolvido ao longo dos anos. E realmente, Atenas foi marcada por ser de uma efervescência cultural e filosófica enorme. Muito se deve ao Sócrates, que foi uma referência na filosofia antiga e até hoje, né? A atividade de Sócrates, na realidade, só pode ser completamente entendida quando se leva em conta o contexto sociocultural do qual emergia. O status e a presença das diferentes discursividades no espírito grego, seus regimes e sua validade assentida nesse ambiente são fatores consideráveis quando se trata de entender também a constituição do discurso filosófico, com respeito ao qual Sócrates tem um papel paradigmático. Sócrates formou e deu as bases formais mesmo desse discurso filosófico. E quando se trata de contrapor a sua imagem às demais práticas discursivas, a apologia é novamente imprescindível. O discurso de defesa proferido por Sócrates perante o tribunal sobre o tratamento literário conferido por Platão revela que o julgamento do filósofo teria sido mobilizado por um arranjo de forças políticas, intelectuais e religiosas. Ou seja, geral se juntou para ir contra ele. Do ponto de vista político, vale lembrar que no ano de 399,
Os atenienses, ainda abalados com o fracasso na Guerra do Peloponeso, terminada há 5 anos, e seguida de um breve e tirânico governo oligárquico, esforçavam-se por estabelecer a democracia recentemente restituída, e certamente não viam com bons olhos qualquer tipo de polêmica ou extravagância que partisse de um de seus cidadãos, principalmente daquele que demonstrasse considerável influência sobre os jovens. Porque lembrando que a democracia era um regime recém-criado, tiveram alguns anos de regime democrático, depois a democracia caiu, e aí nesse ano de 399 a democracia estava se restabelecendo, tinha acabado de ser restituída. Então era um cenário político relativamente inseguro ainda, né? Então, o Sócrates não era visto com bons olhos pelos democratas que estavam querendo estabilizar a polis, já que ele questionava tudo. E, principalmente, acabava agradando aos jovens. Sob uma perspectiva cultural, ou mais especificamente intelectual, era comum a assimilação de Sócrates aos chamados sofistas, professores inovadores em matérias variadas e conhecidos por sua especialidade retórica, que cobravam alto por seus ensinamentos. De acordo com Cassim, os sofistas eram também hábeis em parecer novos sábios, prontos a estilhaçar as crenças dominantes e os valores tradicionais, embora se mostrassem também defensores da ortodoxia da cidade, adeptos das mais convencionais e estereotipadas condutas gnômicas, um verdadeiro clero estabelecido. Isso aqui é muito importante a gente falar sobre os novos... Tem novos sábios aqui, ó. Deixa eu frisar aqui. Novos sábios, né? Porque lá na Grécia a gente tem os 7 sábios da Grécia. Mas o que importa é que antes da filosofia, a gente tinha os sábios, a era dos sábios, da sabedoria, né? Os sábios podem se referir a um grupo de filósofos estadistas e legisladores da Grécia Antiga. Tales de Mileto e vários outros personagens aqui. Nisso residia seu apreço pela contradição, expressando-se não apenas em sentido lógico, mas também político. Sócrates, por levar os interlocutores a conclusões inesperadas, contraditórias e não raro excêntricas, não diferia, segundo a opinião corrente, daquela espécie de sábios, que também estavam entre os alvos preferenciais de suas interrogações. É provável que a identificação com os sofistas se explicasse na prática porque o filósofo, à maneira deles, conduzia os jovens a um novo tipo de reflexão, cujo conhecimento mais importante derivava do próprio homem, da habilidade no uso da palavra, além de mostrar certo gosto pelo certame e pela polêmica. Queria ler essa nota 10 aqui, que vem daqui, né? Daquela espécie de sábios. Guthrie, lembrando-se de uma antiga observação de Diógenes Laércio, chama a atenção ao fato de que as palavras sofistas e sofós foram uma vez sinônimas, e que isso aparece especialmente em Heródoto, que chama de sofistas a Pitágoras, Solon e aos criadores do culto dionisíaco. Em outro aspecto não menos original, também Píndaro, na ocorrência mais antiga da palavra, teria empregado sofistas no sentido claro de poeta. Então, numa cultura mais antiga do que a de Platão, sofistas e sábios eram meio que palavras sinônimas. Sofistas e sofós, em grego. Sofistas e sofós. Mas aqui na época de Platão ela está sendo separada. Então, um outro motivo para Sócrates ter sido associado aos sofistas é que o Sócrates conduzia os jovens a um novo tipo de reflexão, que era um conhecimento que derivava do homem, da habilidade com o uso da palavra, e ele também mostrava gosto pela polêmica. Aqui, ó. Vamos ver a nota 11 aqui.
vale a pena recordar a distinção que Platão procura expor em diálogos como o Mênon, entre a erística dos sofistas, e o diálogo dialético que deve orientar as investigações filosóficas. A gente vai estudar também no Mênon essa diferença entre a erística dos sofistas e o diálogo dialético dos filósofos. Distinguindo-se deles, porém, Sócrates jamais se apresentava como um profissional apto a instruir num determinado conhecimento sobre o qual se sentisse plenamente versado, o que inclusive levava-o a não exigir qualquer pagamento daqueles que queriam ouvi-lo, estando igualmente disposto a dialogar com toda a gente interessada. Então, Sócrates não cobrava dos alunos dele como os sofistas, e nem se dizia sábio em nenhuma coisa. Na Apologia, ele chega a argumentar que se vivesse de outra forma, cuidando dos próprios negócios, ou se cobrasse pelo que faz, ele e sua casa seriam encontrados em condições bem menos precárias. Ademais, insistia o filósofo em que sua busca pela verdade em nada se aproximava de uma prática discursiva manipuladora ou oportunista. Então, Sócrates achava a prática dos sofistas manipuladora e oportunista, e os filósofos, ou a prática socrática, não tinha nada a ver com isso. Enquanto eram característicos em alguns intelectuais famosos de seu tempo o relativismo e a conveniência, Sócrates buscava amparar sua atividade em uma motivação que se apoderava de sua própria vida, por assim dizer. É aquela história da missão divina imposta pelos deuses a Sócrates, a filosofia como estilo de vida. Tipo, Sócrates não pode fugir da prática filosófica, porque é a missão de alma dele, que foi dada pelos próprios deuses. Era como se toda a sua prática transformasse sua vida numa espécie de missão advinda de uma ordem sobre-humana, conferindo assim uma coerência em sua pesquisa pelo conhecimento real e por sua aplicação por uma vida virtuosa, bastante distanciada dos interesses sofísticos. Esse estatuto de missão divina pelo qual o personagem pretende justificar a sua própria atividade filosófica, dotando-a de certa autoridade ou integridade, até então só admitida aos poetas e aos porta-vozes da divindade, leva-nos a outro aspecto importante de ser observado nessa defesa. Uma das acusações apresentadas contra o filósofo tem origem antiga e remota a identificação do discurso socrático com as pesquisas e formulações teóricas difundidas pelos investigadores da natureza, também chamado físicos ou filósofos da physis, os pré-socráticos. Essa identificação caluniosa teria vindo dos varões encarregados da educação dos mais novos, ou seja, teria vindo dos poetas. Vamos ver a nota 12. Deve-se incluir entre os poetas não apenas os tragediógrafos, mas também os autores de comédia, principal objeto de queixa de Sócrates. Jäger observa que a comédia, inspirada pela tragédia, adquiriu no momento alto de sua evolução uma clara consciência de sua missão educacional. Toda a concepção de Aristófanes sobre a essência de sua arte encontra-se impregnada dessa convicção e permite colocar as suas criações, pela dignidade artística e espiritual, ao lado da tragédia de seu tempo. Vamos voltar lá para o texto. Como alega o protagonista, Sócrates, teriam sido eles os responsáveis por espalhar desde cedo esta inverdade, de que, abre aspas, há um certo Sócrates, homem sábio, pensador das coisas suspensas no ar, e que tem investigado tudo o que há sob a terra e que torna superior o discurso inferior. Esse último boato ainda procura associá-lo àquela habilidade sofística, cuja retórica era frequentemente submetida a fins diversos e às vezes duvidosos. Mas é o primeiro rumor que pretende incluir o filósofo entre os pensadores dos fenômenos naturais, correntemente associado ao ateísmo, por prescindirem de realidades divinas em suas descrições da realidade física. Tal pretensão, entendida naquele contexto como difamatória, já podia ser percebida pelo menos desde a comédia de Aristófanes, numa referência ao texto As Nuvens, escrito anos antes, em 423 a.C.,
O filósofo queixa-se de ter sido representado como certo indivíduo que afirmava extravagâncias e asneiras sobre as quais não entendia coisa alguma. Sabe-se que a famigerada comédia apresentava um Sócrates que exibe explicações estritamente físicas para os fenômenos celestes, além de destituir Zeus e cultuar em seu lugar as nuvens. Embora se tratasse de uma figuração mais ou menos caricata, ela teria surtido seus efeitos. Sob uma perspectiva religiosa, a vinculação da investigação socrática à pesquisa dos naturalistas, que esvaziavam o poder dos deuses sobre os fenômenos do mundo, era mais do que suficiente para colocar os poetas contra o filósofo ou contra a filosofia, já que a atividade discursiva dos poetas sempre estivera associada, em grosso modo, à produção e à comunicação de imagem dos deuses, semideuses e heróis do passado, legando à posteridade uma visão de mundo aliada à tradição religiosa e bem diversa, portanto, daquela dos naturalistas. Então, ele está falando da acusação que aparentemente aparece nas nuvens, do Aristófanes, que une a postura socrática, a filosofia socrática, com a filosofia dos filósofos naturalistas, os pré-socráticos. Os filósofos naturalistas eram praticamente ateus, eles não associavam o divino às causas do mundo. Eles buscavam causas naturais para explicar o mundo natural. E então é fácil para os poetas que estão associados ao discurso dos deuses, a uma inspiração divina, acusar Sócrates de impiedade ou de afronta aos deuses, de não cultuar aos deuses, tendo essa associação entre Sócrates e os pré-socráticos, os filósofos naturalistas. Mas que também não é verdade. É nesse clima de disputa e de afirmação entre as diferentes vozes no espaço da cidade que vemos, de um lado, Sócrates e a filosofia, e, de outro, o alinhamento de forças da tradição poético-religiosa empenhada na permanência dos valores herdados do passado, com os defensores de uma estabilidade política aplicados na manutenção da democracia e os sofistas e professores de retórica, que se propunham como educadores modernos e buscavam se estabelecer nesse ambiente por meio da venda de conhecimentos úteis e especialidades. Então, todo mundo se juntou contra o Sócrates. Poetas, pessoas da tradição mítico-religiosa, pessoas que defendiam a tradição do passado, e os políticos que estavam interessados na estabilidade democrática, e os sofistas que queriam se estabelecer como especialistas e detentores de um conhecimento útil e passível de ser cobrado. Tudo oposto ao que o Sócrates propunha. A defensiva de Sócrates tem como destino não apenas os 500 juízes e os 3 acusadores formais do processo. Uma vez reconstituída por Platão à sua maneira, a apologia destina-se a demonstrar a consistência da atividade socrática perante os demais registros do conhecimento, expondo de maneira ousada ser a filosofia que acusam o saber mais verdadeiro e o mais imprescindível para a felicidade da cidade. Então, na apologia de Sócrates, ele está fazendo uma defesa ou um elogio da própria filosofia, diante dos outros discursos presentes na polis. Então, ele está buscando a defesa e o elogio da filosofia perante a poesia e a tradição mítica religiosa, diante do sistema democrático e da política da época e da educação sofística e da retórica. Diante de todos esses discursos, é a filosofia que é a detentora da verdade e a mais imprescindível para a felicidade da cidade. Nota 3 aqui. De fato, ao propor como pena alternativa, como era de direito nessa circunstância, a mesma honraria destinada a figuras importantes, a exemplo de atletas que se destacavam nos Jogos Olímpicos e de hóspedes oficiais, que era de comer às custas da cidade no Pritaneu, Sócrates coloca-se como um
grande benfeitor da cidade. Não só isso, ele também se diz mais merecedor daquela honra, porque enquanto um homem tivesse vencido nas Olimpíadas, era capaz de dar à cidade uma impressão de felicidade, ele, Sócrates, por sua dedicação à filosofia, seria capaz de fazer os cidadãos atenienses realmente felizes. Então aqui é quando ele vai sugerir a sua pena, a sua punição, ele sugere que ele seja alimentado às custas do Pritaneu, às custas do Estado. Uma das chaves para se entender a apologia e, por conseguinte, toda a atividade filosófica de Sócrates é precisamente o caráter mais surpreendente de sua tarefa, a vinculação dela ao Deus. Então, existe aí uma vinculação entre o divino e a filosofia, e a prática filosófica de Sócrates. Ao mesmo tempo em que o filósofo argumenta contra todas as calúnias sofridas, ele explica que todas elas surgiram depois de ter se dedicado a investigar a revelação do oráculo de Delfos, que lhe parecia extremamente nebulosa, a saber, a afirmação de que Sócrates era o homem mais sábio dos homens. Sócrates diz ter ficado por muito tempo em aporia, ou seja, sem conseguir achar uma solução racional para esse problema. Em qualquer resposta para si mesmo sobre a verdadeira, sem qualquer resposta para si mesmo sobre a verdadeira significação da sentença do oráculo, lançando-se por fim numa longa investigação junto às pessoas, segundo a tradição grega, que possuíam a sabedoria, isto é, o saber fazer, homens de estado, poetas, artesãos, para descobrir alguém que fosse mais sábio que ele. Nesse percurso que lhe rendeu a dedicação de parte da vida na busca de verificar a revelação do Deus, Sócrates percebe então o seguinte: todas as pessoas que acreditavam saber o que diziam saber não sabiam nada. Diante disso, o filósofo é levado a concluir que ele é o mais sábio entre os que julgam saber, já que não sabe de nada. Não porque creia saber, mas por ter consciência de que não sabe. O oráculo teria revelado, portanto, que o mais sábio dos humanos é quem reconhece que sua sabedoria é desprovida de valor, admitindo assim a sua própria ignorância. Assim, a missão confiada pelo deus de Delfos, que é Apolo, a Sócrates, consistiria, em última instância, em levar os outros a tomarem consciência ou autoconsciência de não saberem o que presumem saber, induzindo-os por meio do diálogo a esse valioso autoconhecimento. Então, o oráculo de Apolo, o oráculo de Delfos, inspirado pelo deus Apolo, falou que Sócrates era o homem mais sábio. E Sócrates foi investigar, ele não entendia isso, porque ele não se sentia sábio de nada, detentor de sabedoria. Então ele foi investigar com as pessoas que eram consideradas sábias por aquela cultura, os homens de estado, os políticos, os poetas, os artesãos. Foi investigar com eles e descobriu que eles mesmos conseguiu destruir a certeza que eles tinham de serem sábios e descobriu então, concluiu então, que o oráculo estava dizendo que Sócrates era o mais sábio justamente por não se pretender o mais sábio, ou por não se pretender sábio em coisa nenhuma. Então, ele tomou para si a missão de compartilhar com os outros a ignorância, do tipo, mostrar para os outros, através de um processo autogerido, digamos assim, através da dialética socrática, que é um processo que a própria pessoa realiza de investigação das próprias crenças, Sócrates mostra que as pessoas que se consideram sábias, na verdade, não são. E é nisso que constitui a sabedoria socrática, em saber que ele mesmo não sabe. É surpreendente, portanto, que alguém, tendo num primeiro momento duvidado da palavra do Deus, acabe prestando por sua própria pertinácia um serviço ao Deus, sendo capaz de vincular um desígnio divino, o de que só atinge de fato a sabedoria aquele que se dá conta de que muito pouco ou nada se sabe, a sua atividade investigativa, uma vez refutando aqueles que creem saber, leva-os também ao conhecimento mais importante segundo Deus,
Numa palavra, Sócrates acaba agindo corretamente do ponto de vista de Deus, pois age como quem duvida. Sua procura pelo saber parte exatamente de uma consciência de não saber. Contradizendo as acusações de impiedade, o filósofo argumenta que, ao investigar e interrogar, está agindo em conformidade com Deus. Assim, sua prática influenciará decisivamente a constituição do discurso filosófico, um discurso que parte da admissão de que não sabe o suficiente e carente dispõe-se em direção ao saber, além de justificar seu valor e sua diferença em relação aos demais, sejam eles discursos religiosos ou não. A filosofia encontra no diálogo a ocasião para confrontar outros discursos e examinar todo o suposto saber, investigando, como declara Sócrates, todos os dias sobre a virtude e as demais coisas sobre as quais o vemos dialogar, inspecionando a si mesmo e aos outros. Como que tomado por uma espécie de missão, o filósofo sente-se atravessado por algo não humano que comanda o seu querer, o seu agir e até mesmo o seu falar, como se as suas ações não se efetuassem senão sob o comando de uma divindade, deixando-o distante de qualquer outra dedicação pessoal. Tanto que vemos Sócrates dizer: não se assemelha a algo humano eu ter me despreocupado de tudo que é meu, e já por tantos anos aguentar a família sendo negligenciada para realizar sempre o que diz respeito a vocês, tentando persuadi-los a se preocupar com a virtude. Com Sócrates, a filosofia enquanto forma de vida e a filosofia enquanto forma discursiva se misturam. Essa compreensão pode ser exprimida por uma das máximas socráticas mais conhecidas e repetidas pela posteridade, de que a vida sem inspeção não vale a pena ser vivida. E, no entanto, torna a divertir o filósofo. Aí é que vocês, enquanto falo, vão me dar menos ouvido ainda. Vão me dar menos ouvidos ainda. E aí chegamos ao fim do artigo que aborda as concepções gerais contidas na Apologia de Sócrates. Essa parte aqui que eu acho que a gente pode pontuar, essa coisa aqui, esse finalzinho, que fala que a missão, como que tomado por uma espécie de missão, o filósofo sente-se atravessado por algo não humano que comanda o seu querer, o seu agir e até mesmo o seu falar. No Fedro, o Platão vai tratar de 4 loucuras divinas. Uma dessas loucuras é a loucura erótica, que é justamente a loucura filosófica, inspirada por Eros. Então, para frente, em outros estudos, a gente vai tratar dessa passagem do Fedro, que é uma passagem que eu curto muito, que aborda poesia, loucura ritualística associada ao deus Dioniso, loucura profética associada ao deus de Apolo, ao deus Apolo, e a loucura erótica associada a Eros, que na verdade é uma loucura filosófica, digamos assim. Então é isso. Escreve aí nos comentários qualquer questão, qualquer dúvida e desejos que vocês têm de trabalhar textos, questões e tudo mais, para a gente construindo esse processo juntos. Se inscreve, deixa o like e até a próxima.